Você sabia que existe um detalhe no caso de YNW Melly que continua a intrigar milhões de pessoas em todo o mundo e que pode acabar por mudar completamente o destino de um dos rappers mais famosos da sua geração? Essa reviravolta oculta é o topo do iceberg da situação jurídica atual do artista Jamel Demons, detido na prisão de Broward, Flórida, desde o ano de 2019. O cantor enfrenta acusações severas de duplo homicídio em primeiro grau pela morte de Anthony Williams e Christopher Thomas Jr. O crime ocorreu em outubro de 2018 na região de Miramar. A promotoria sustenta a tese de que Melly agiu de forma fria e premeditada ao alvejar os próprios amigos por trás, gerando repercussão global na cena do hip-hop. A teoria construída pela acusação afirma que o rapper e o co-réu Courtland Henry encenaram um tiroteio vindo de fora do veículo. O plano serviria para despistar as investigações da polícia local. A defesa nega os factos integralmente e afirma que Melly não tem qualquer ligação direta com a execução e que o ataque externo foi real. No primeiro julgamento oficial, realizado no meio do ano de 2023, o corpo de jurados entrou em um impasse absoluto. Sem conseguir uma decisão unânime, o juiz responsável decretou a anulação do processo por mistrial. Isso manteve a custódia do artista sem um desfecho claro, fazendo com que ele voltasse para a cela à espera de uma nova oportunidade. Diante de tantas reviravoltas complexas, fica a grande dúvida se as torres de sinal telefônico coletadas serão suficientes para sua condenação definitiva à morte. Para acompanhar e analisar as principais teses jurídicas e desvendar segredos ocultados pela mídia tradicional, clique no link oficial abaixo e veja os relatórios e documentos vazados das perícias. Os investigadores usaram tecnologias avançadas de GPS para mapear o posicionamento do telemóvel do cantor no instante exato do crime. O rastreio indica que ele ocupava o banco traseiro, posição compatível com a trajetória interna das balas. Por sua vez, os advogados de defesa atacam a credibilidade forense e afirmam que os dados deixam margens para falhas. O prolongado período em que o músico aguarda preso acende discussões públicas sobre os limites constitucionais da prisão preventiva sem condenação nos Estados Unidos. Paralelamente, os lucros de suas canções nas plataformas de streaming rendem quantias milionárias. Esses valores garantem o pagamento de uma das bancas de advocacia mais renomadas e caras do país. Uma importante reviravolta jurídica ocorreu quando a promotoria de Broward County decidiu arquivar 4 acusações graves. Caíram os crimes de coação de testemunhas e associação com atividades de gangues estruturadas. Os advogados de defesa classificaram o arquivamento como uma imensa vitória técnica obtida após mais de 600 dias de embates diretos. Com a queda definitiva das denúncias secundárias de adulteração, a corte voltou a focar puramente o andamento do processo principal. A estratégia judicial ficou limpa de distrações e o réu responde agora somente aos 2 crimes originais de homicídio em primeiro grau. Caso os promotores convençam um novo júri, a pena de morte continua sendo o pedido oficial do Estado. A equipe jurídica montou uma estrutura para requerer a soltura do cantor por meio de uma audiência especial de fiança. A defesa providenciou um imóvel monitorado na Flórida e alegou que o isolamento total imposto pelas autoridades carcerárias estava deteriorando a saúde psicológica do rapper, necessitando de medidas humanas urgentes. A resposta do Ministério Público foi agressiva ao exibir cartas privadas escritas por Jamel Demons dentro do presídio. Nos textos interceptados, Melly dizia possuir um pavilhão exclusivo com TV, chuveiro amplo e quadra de basquete coberta. O próprio artista ironizou a situação ao equiparar seu confinamento aos confortos comuns encontrados em uma mansão real. O juiz Martin S. Fein analisou detalhadamente as provas de segurança e negou formalmente o pedido de fiança. O tribunal considerou o rapper um réu de alto risco processual devido à gravidade do crime de pena capital. Com isso, determinou-se que o cantor permanecerá preso no condado de Broward até que o julgamento com júri popular ocorra. O calendário da justiça sofreu modificações profundas e o novo julgamento foi reagendado de forma definitiva para o dia 6 de janeiro de 2027. Quando a sessão for aberta, o músico terá completado quase 8 anos contínuos sob prisão preventiva do Estado. O cenário de espera é classificado por analistas legais como um fato raro e atípico no país. Enquanto isso, a situação do co-réu Courtland Henry, o YNW Bortland,
tomou rumos opostos. Ele aceitou um acordo de deliberação com a Justiça da Flórida. Bortlen declarou-se culpado pelas acusações de cumplicidade pós-facto e manipulação ilegal. A promotoria extinguiu a acusação de homicídio que pesava diretamente contra ele. Em decorrência do acordo, o juiz fixou para YNW Bortlen uma pena de 10 anos em regime fechado na prisão estadual, acrescida de 6 anos sob liberdade condicional. O desfecho tirou Bortlen do julgamento conjunto e isolou Melly como o único réu ativo. O acordo enfraquece a linha de defesa original, que tentava manter os dois amigos em uma narrativa unificada. Juristas apontam que a confissão de Bortlen servirá como base para os promotores apertarem o cerco contra o atirador em 2027. A acusação tentará usar as admissões de ocultação do co-réu para corroborar que houve fraude e mentira sobre o tiroteio na estrada. A defesa contesta o efeito e diz que o acordo alheio não prova a culpa direta do artista. Um fator recente agravou a vulnerabilidade de YNW Melly perante as leis vigentes na Flórida. O tribunal aceitou o pedido da acusação para aplicar as novas regras estaduais de votação para penas capitais. Antes da reforma legislativa recente, o Estado exigia a aprovação unânime de todos os 12 integrantes do júri para autorizar uma execução legal. Sob o novo entendimento, basta que 8 dos 12 jurados votem favoravelmente para que a pena de morte seja recomendada ao juiz. A alteração legal ocorreu na esteira da comoção social provocada por atentados violentos anteriores na região. A defesa argumenta que a redução do quórum fere preceitos de igualdade e enfraquece a proteção jurídica do réu. O impacto cultural do mega hit Murder on My Mind continua assombrando os procedimentos legais. A composição, gravada antes do trágico episódio, detalha assassinatos fictícios com contornos semelhantes aos homicídios reais ocorridos em 2018. A defesa tenta impedir a veiculação da música para o júri, alegando potencial prejuízo à imparcialidade. A receita financeira, originada pelas audições online do catálogo musical do rapper, desempenha papel crucial em sua sustentação na prisão. Sem esses fundos contínuos de direitos digitais, seria inviável suportar os custos com investigadores particulares e especialistas balísticos contratados. O suporte de mercado equaliza as forças contra os meios do Estado. A família das vítimas manifesta profunda revolta com as sucessivas dilações de prazo concedidas no Tribunal de Broward. Em discursos públicos, os familiares relatam o sofrimento de ver o caso arrastar-se por quase uma década, enquanto o suposto algoz recebe atenção midiática. Eles cobram celeridade para honrar a memória dos músicos falecidos. As atitudes extrovertidas demonstradas pelo artista em transmissões de vídeo nas sessões técnicas anteriores dividem as redes sociais. Ele costumava sorrir e fazer gestos interpretados como deboche pelos críticos da internet. Defensores declaram que o semblante reflete sua paz espiritual e convicção plena de inocência perante o sistema criminal. Com os pedidos de soltura domiciliar negados pelo magistrado, o cotidiano do cantor está restrito às dependências da carceragem até 2027. As restrições de comunicação continuam ativas para evitar contatos que possam interferir na integridade do processo. O artista completou seu 27º aniversário confinado na Flórida Central. O embate de janeiro de 2027 será pautado estritamente por laudos periciais de alta complexidade tecnológica. A promotoria focará em dados detalhados das torres celulares, balística de projéteis e marcas internas no SUV. A defesa centrará esforços em desqualificar os detetives por erros cometidos e testemunhos ocultados no início do inquérito. O desfecho do julgamento decidirá se o rapper voltará às ruas com liberdade total ou se enfrentará a execução por injeção letal. O caso já figura como um marco na história jurídica americana contemporânea. Todas as atenções da música urbana e do direito criminal estarão voltadas para o veredito final que selará o destino do rapper YNW Melly.